Você abriu a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu vou ler na minha Bíblia aqui. Ninguém tem essa Bíblia aqui? A Bíblia é Nova Almeida Atualizada. A partir do versículo 1. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Deixa a sua Bíblia aberta, oremos. Pai, agora, Senhor, nós queremos acalmar os nossos corações diante de Ti para a Tua palavra. O Senhor diz que o Teu povo perece por falta de conhecimento. Não conhecimento teórico, mas conhecimento praticado, vivido, vivenciado. E nós precisamos não apenas ser ouvintes dessa Tua palavra, que o Senhor quer falar especificamente conosco, mas nós precisamos ser praticantes. Nos ajuda, Pai, porque o Senhor já enviou o Teu Santo Espírito para que nós possamos fazer boas obras. Aqueles que têm fé, o Senhor prepara um caminho para que venhamos fazer boas obras, fazendo a Tua vontade, pela revelação da Tua palavra. Revela a Tua palavra aos nossos corações nessa noite, que todo mal caia e que nós não sejamos apenas praticantes, apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós temos falado nessas semanas sobre convertendo-se da religião para Deus, uma vida de milagres. E na primeira mensagem nós falamos que os religiosos da época, como Jesus disse para eles, vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. E que o que matou Jesus foi a religião. Aqueles homens religiosos que aparentemente eram os que sabiam mais a Bíblia daquele tempo, foram que mataram Jesus. E nós falamos que a religião mata Jesus nas nossas vidas hoje. E aí então nós começamos 7 mensagens. Essa foi a primeira mensagem. E mais 7 mensagens sobre nós estarmos conectados com Deus, não pela religião, que a religião é a tentativa do homem de se reconectar com Deus. Existem várias religiões. As religiões são boas porque elas pacificam o ser humano de uma forma geral, mas elas não podem ligar o ser humano a Deus. Até mesmo o cristianismo pode virar uma simples religião, um simples credo, um simples ritual, uma simples cerimônia, um simples ato que eu cometo, que eu faço, que eu participo de domingo à noite, ou domingo de manhã, naquele lugar, naquele momento, estou na presença de Deus, e dos outros dias da semana, eu não continuo na presença de Deus, e eu não creio que esse Deus, que se manifestou em Jesus, vive em mim. Então nós falamos que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. A única maneira de nós nos conectarmos com Deus é pela fé em Jesus Cristo. Nós não temos como agradar a Deus. Os judeus perguntaram: como que nós podemos agradar a Deus? Então Jesus, e ele diz assim: vocês têm que agradar a Deus crendo naquele que Ele enviou. Nós só podemos agradar a Deus crendo em Jesus Cristo, crendo na sua morte, na sua ressurreição, crendo que Ele morreu pelos nossos pecados, mas que Ele ressuscitou no 3º dia, porque Ele não tinha pecado, Ele não conheceu o pecado. Então Ele ressuscitou, Ele andou aqui na terra por 40 dias, Ele ascendeu aos céus, e hoje Ele vive para interceder por mim, por você. Só há um mediador
entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Amém? Amém. E por causa disso, a segunda mensagem foi que Jesus Cristo é o nosso modelo. Jesus Cristo é o nosso modelo. Quando nós olhamos para Ele, é aquele que nos revela Deus. O Antigo Testamento não conseguia revelar Deus. João vai dizer que nós vimos o unigênito Filho de Deus que revelou o Pai para nós apenas através de Jesus. E por isso que Jesus é o nosso modelo. Mas Jesus não é só o nosso modelo. Nós passamos para a próxima mensagem, que Jesus é a nossa inspiração, porque Ele, como ser humano, mostrou o que eu e você, como ser humano, que crê em Deus, que crê em Jesus, está cheio do Espírito Santo, porque crê em Deus e crê em Jesus, pode fazer aqui na terra. Jesus falou: eu vou para o Pai, mas obras maiores vocês farão, porque eu vou para o Pai e vou interceder por você. Vocês serão capacitados com o poder do alto Espírito Santo. Amém? Então, nós temos que entender que Jesus é a nossa inspiração daquilo que nós podemos agradar a Deus, porque o cristianismo é mais do que uma religião. E aí então nós passamos para a próxima mensagem, que foi sobre o nosso chamado. Depois de tudo que Jesus fez, Ele comissionou, nós podemos ver nos 4 evangelhos, principalmente Mateus, Marcos e Lucas, Jesus enviando aqueles que creem nele, para continuar a obra que Ele começou. Então, nós entendemos que nós fomos chamados por Deus, que Deus nos escolheu, que Deus te escolheu. Não é à toa que você está aqui nessa noite. Foi Deus que te trouxe até aqui. Não é à toa que você está ouvindo essa mensagem. Foi Deus que fez você ouvir isso, para que você entenda que tudo que Ele fez para depois morar em mim e em você, pela fé em Jesus, é para que nós possamos ir e levar essa conexão que nós recebemos de graça. Não é que nem o seu celular, que você paga o plano 3G, 4G, 4.5G e no final das contas é 0G. Não funciona em nenhum lugar, né? Na hora que a gente precisa, não funciona. Não, é de graça. É pela fé em Jesus, em todos os lugares, em todos os momentos. Amém? E aí então nós fomos chamados, e nos leva a uma próxima atitude depois de ser chamado, que foi o que a gente falou semana passada na 5ª mensagem: a nossa ação. Deus nos chama para agir. A Bíblia diz, lá em Tiago 2,26, que assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Então Tiago vai dizer, se você quiser abrir a sua Bíblia, abre em Tiago, no final da Bíblia, vamos ler o capítulo 1, a partir do versículo 22. Tiago vai nos dizer que nós devemos praticar a palavra. E se eu e você, preste atenção, não praticarmos aquilo que nós ouvimos, não passa de conhecimento teórico que a gente esquece. Por isso que você pode ter feito uma faculdade, pode ter feito a escola, 1º grau, 2º grau, você pode ter feito curso, vários cursos, e aquilo que você ouviu, aquela teoria que você ouviu, e que você não praticou, que você não lida com ela no seu dia a dia, você esquece. Eu esqueço, nós esquecemos, porque é só um conhecimento teórico. A grande, como que eu posso dizer, o grande desafio da educação hoje, não é o conhecimento, não é a informação, porque hoje a gente tem internet, e é só perguntar para o Google, não é? Mas a grande diferença é colocar aquela informação em prática, é o conhecimento prático, o conhecimento aplicado, e assim funciona com a palavra de Deus. Nós não podemos ser apenas aqueles que sentam no banco e ouvem, mas nós temos que ser aqueles que se levantam e vão para praticar. Então Tiago 1, a partir do versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-se a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural,
pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O que está dizendo aqui Tiago, irmão do Senhor Jesus? Que se a gente só ouve a palavra e não coloca em ação, a gente é como se a gente olhasse para um espelho, ou se tirasse uma selfie, e aí a gente tirou a selfie, ou se olhou no espelho, e daqui a pouco a gente sai andando, e daqui a pouco a gente esquece de como que é o nosso rosto, de como foi aquela selfie que a gente tirou. A gente esquece. Então por isso que tudo aquilo que você ouve aqui, mesmo aqui na igreja, ou aquilo que você ouve no seu trabalho, na sua profissão, se a gente não coloca em prática, a gente esquece. Vira só um conhecimento teórico que a gente ouviu e vai esquecer, porque a gente, na verdade, não conheceu aquilo. Quando Deus diz que meu povo perece por falta de conhecimento, não é a informação que Ele está dizendo. Ele está dizendo de colocar em prática aquilo que Ele diz. O primeiro passo para eu aplicar algo, eu primeiro preciso ouvir e conhecer. Eu tenho que conhecer a parte teórica, sim, mas eu tenho que colocar em prática. Se nós não colocamos em prática, o que Tiago vai dizer? Vai dizer que na verdade nós não temos fé. Porque acreditar que Deus existe e acreditar que Jesus é o Filho de Deus, até os demônios acreditam e confessam. É só você olhar para os evangelhos e ver quando Jesus ia expulsar o demônio, muitos diziam: esse é o Santo de Deus, esse é o Filho de Deus. E isso não basta. Mas nós temos que ser praticantes daquilo que nós ouvimos, e isso mostra a nossa fé. Como que eu posso dizer que realmente eu creio em Jesus? Se eu aplico aquilo que eu conheço, que eu ouvi de Jesus. Porque Ele mandou ir por todo mundo fazer discípulos, e Ele mandou o quê? Que aqueles primeiros discípulos ensinassem eles a guardar aquilo que Jesus estava dizendo. O que é guardar? Quando a Bíblia diz guardar, não é colocar debaixo do braço a Bíblia, ou no caso a gente tem o celular e pode ter 10 Bíblias diferentes, 20 Bíblias, sei lá quantas Bíblias você põe no bolso. Não, estou levando a Bíblia comigo. Não, é praticar. Amém? Então, por isso que eu te aconselho, quando você comprar um livro de alguém, não compre o livro de alguém que não pratica aquilo que ele fala, que nunca fez, que apenas aprendeu numa universidade ou porque pesquisou. Mas nós temos que ler livros de pessoas que fizeram aquilo que elas praticaram, aquilo que elas escreveram, elas praticaram. Amém? Então por isso, preste atenção. Essa sexta mensagem vai falar para nós sobre a nossa credibilidade. Vamos reler o texto, o versículo 3, Atos 1, versículo 3, diz assim: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Preste atenção. Nós vimos que Deus se revelou a nós através de Jesus, que Jesus é o modelo daquilo que Deus quer. Depois nós vimos que Jesus é a nossa inspiração, daquilo que nós podemos e que nós temos o potencial pela fé de ser em Deus. Amém? Que esse Deus agora vive em mim e em você. Que Jesus agora vive em mim e em você. O Jesus que as pessoas vão ver não é aquele Jesus que está pregado no madeiro, numa imagem, mas aquele que vive dentro de mim e de você. Amém? Amém. E daí nós vimos que nós somos chamados por Deus para continuar o ministério de Jesus, porque o mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus e o capacitou para o ministério, está sobre nós agora. Amém? Amém. E aí Deus nos chamou a agir.
Porque não adianta ser chamado e ficar parado. Por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos. Não que Deus escolheu os escolhidos, mas que aqueles que foram chamados obedeceram e aí foram escolhidos. Amém? E aí então agora nós estamos ouvindo sobre a nossa credibilidade. Por quê? Porque você vai e aí você vai falar, mas e se Deus não estiver comigo? E se não acontecer? E se o ministério de Jesus não continuar? E se esse negócio de uma vida de milagres que o pastor está falando, eu não consigo viver? E é por isso que nós temos a palavra de Deus. Amém? O que faz o nosso testemunho cristão como algo confiável? O que nos dá credibilidade quando falamos sobre Jesus? Olha o versículo 3. O que está dizendo? Depois de ter padecido, está falando de Jesus. Jesus, depois de ter sofrido na cruz e morrido por nós na cruz, pelos nossos pecados, Jesus se apresentou vivo a eles. Jesus se apresentou. Quem se apresentou? Aqui está dizendo que alguém pediu, que alguém orou, que alguém jejuou, alguém intercedeu? Não, quem se apresentou? Jesus se apresentou vivo, com provas incontestáveis. Eu fui procurar na Bíblia, porque a Bíblia não foi escrita em português. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, na sua maioria, o Novo Testamento em grego. Essa palavra aqui, provas incontestáveis, só tem uma vez no Novo Testamento grego. E ela significa uma prova inconfundível. Quem está escrevendo aqui, quem escreveu, claro, o Espírito Santo, mas através da vida de Lucas, que foi discípulo de Paulo. Lucas era médico. E como médico, todo médico, ele, se você falar, o pastor orou por mim, ou eu crio, eu acredito que Jesus me curou. O médico vai falar o que? Então não vou fazer mais exame? O médico vai querer fazer um exame com você, sim ou não? Sim. Porque o médico se baseia no quê? Em provas, não na fé. Ele pode até pedir, porque hoje já é provado também, que se a gente ora por alguém e a pessoa está em tratamento, a chance dela melhorar é muito maior. Ok? Isso já é provado por pesquisas. Então hoje os médicos que não acreditavam em nada, pedem para você orar, não falam qual religião, mas pedem para orar, pedem para buscar em Deus ou no poder superior, né? Pelas pessoas que estão doentes, para que elas melhorem. Ok? Então o médico, ele se baseia em algo que pode ser tocado, que pode ser visto. E aí então, Jesus se apresentou com provas, o quê? Incontestáveis, de que ele ressuscitou. Tanto é que no final do Evangelho de Lucas, se você olhar, porque Lucas escreve o Evangelho, né, que Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, que é o maior dos Evangelhos em número de páginas, e quando ele termina, ele mostra que Jesus voltou, apareceu para eles no caminho de Emaús. Primeiro apareceu para as mulheres, ressuscitou, apareceu para os discípulos no caminho de Emaús, e depois entrou na sala que eles estavam, e ele pediu para que eles tocassem nas mãos, tocassem do lado, e depois Jesus comeu com eles um peixe e um favo de mel. E aqui, mais uma vez, se a gente continuar lendo, vai dizer no versículo 4, e comendo com eles, deu essa ordem. Por que aparece que está comendo com eles? Porque é para mostrar que Jesus não foi só um espírito, porque naquele tempo já tinha o pessoal que falava que Jesus não morreu na cruz, e que Jesus não ressuscitou em carne. Então para ir contra esse falso ensino, desde aquela época e até hoje, está escrito que Jesus ressuscitou. E como nós podemos ver em todos os evangelhos, com provas incontestáveis que realmente ele ressuscitou. E é isso que dá credibilidade no nosso evangelho. No evangelho de Jesus Cristo. Quando nós falamos de Jesus, é Jesus que vai se mostrar para as pessoas.
com provas incontestáveis que Ele está vivo. Eu sei disso porque eu vivi isso. Eu sei disso porque eu lembro que eu estava na igreja, eu era novo convertido, e eu sempre nadei desde pequenininho, porque eu tinha bronquite. Desde os 6 meses de idade eu comecei a nadar. E eu competi em natação por muitos anos. Eu nadava, e quando continuo pensando em nadar, é o que eu fazia. Até 70 mil metros por semana. Nadava antes de ir para a escola. 70 mil. Hoje nada de nada, viu? Nada. Continuo no nada, mas é nada mesmo. Não é nada de nadar, é nada de não fazer nada. E mesmo assim, eu nadando tudo isso, eu competindo, eu não fui curado da minha bronquite. Mas um dia eu fui na igreja, e aí falaram que ia ser curado, as pessoas que viessem na frente, ia ser curado da bronquite. Falaram um certo número lá, sei lá quanto, 10, 20. Eu corri lá para frente e não fiquei contando, puxa, tem 21 nisso, será que eu não fui contemplado? Todos nós somos contemplados pela fé. Jesus levou na cruz as nossas doenças e as nossas enfermidades. Ele já levou. Amém? Amém. Ele já pagou o preço. Eu não sabia disso. Eu só criei. E eu fui voltar a nadar. E eu nadava com uma bombinha na borda. E aí vinha falta de ar. Veio depois de que eu recebi a oração. Mas eu falei, mas Jesus já me curou. E eu joguei a bombinha fora. E não nado mais, como já falei. Já cansei de nadar, é muita água para pouca, para uma pessoa só. Minha esposa briga comigo, fala que eu tomo banho muito rápido. É que eu tenho trauma de tanta água na vida. Mas, meu irmão, é esse Jesus. É esse Jesus, o mesmo Jesus que já agiu na sua vida e já fez um monte de milagre. Como fez o milagre? Quando eu estava na faculdade, não tinha mais condições de continuar na faculdade, e as pessoas vinham perguntar, você vai continuar a faculdade? Vou, se assim for a vontade de Deus, eu vou. Mas eu estava em débito com a faculdade, e eu não podia fazer matrícula. Eu estava negociando com a faculdade, mas eu não sabia que eu não podia fazer matrícula, e fui no último dia fazer matrícula. E aí deu problema no sistema, e eles fizeram a minha matrícula e tiveram que me aceitar a minha matrícula. Amém? Amém? E eu terminei a faculdade. Claro, tive que acertar o que está devendo, a gente tem que acertar, amém? Você é crente, amém? Temos que acertar, ok? Ora, busca a Deus, vai acertar do jeito que dá, e Deus vai te honrar, amém? Amém. É esse Jesus, que Ele mostra provas incontestáveis que Ele está vivo. O mesmo Jesus que fala no seu coração. O mesmo Jesus que há 14 anos atrás, porque nessa semana que passou eu completei 10 anos de casado. Glória a Deus. Que um dia, há 14 anos atrás, quando eu ia para um acampamento de jovens. E aí eu queria muito buscar Deus, queria ir para esse acampamento de jovens de carnaval. E aí na minha oração, antes de ir para o acampamento, porque minha igreja não tinha muita gente, e me convidaram para ir num acampamento que não era da minha igreja. O pastor da igreja autorizou eu ir nesse acampamento, porque não ia ter nenhum evento da igreja. E aí então eu orei, busquei a Deus. E aí veio no meu coração que eu ia conhecer alguém. Amém? E aí eu pedi perdão para Deus. Deus me perdoa, eu não quero ir para o acampamento por causa disso, eu quero ir lá por causa do Senhor. Mas eu não entendi que Deus estava colocando que ali eu conheci minha esposa. E hoje nós temos 2 filhas. Amém? Amém. Porque eu fui naquele acampamento que eu a conheci. E depois ela começou a estudar onde eu já estudava, lá na UNAERP. Mas foi Deus que colocou no meu coração. Amém?
Não foi nenhuma pessoa, porque não existe, presta atenção, meu irmão, não existe, minha irmã, não existe profecia de casamento, ok? Deus não vai falar para você quem você vai se casar, amém? Amém. Você que tem que escolher, amém? Amém. Amém? E não podemos nos colocar em julgo desigual, amém? Se é casado, um é crente e o outro não é crente, já está casado, é o que a Bíblia diz. Mas se eu ainda não sou casado, eu tenho que casar com alguém que é crente, amém? Não se coloque em julgo desigual, é o que está na palavra. Não adianta eu orar, pedir para Deus, o que está na palavra não dá para ir contra a palavra. Eu vou orar, perguntar para Deus, Deus, eu posso adulterar? A gente vai orar perguntando para Deus isso, sim ou não? É um absurdo o que eu estou falando. Assim como é um absurdo eu orar para Deus se eu tenho que casar com alguém que não é crente. Se você se tornou crente e ainda não é casado, amém? Mas se você já está casado, a Bíblia diz continue casado, amém? Amém? Só estou dando um exemplo, ok? Mas o que eu quero dizer, Deus vai se manifestar, Jesus vai se manifestar e Ele vai dar credibilidade, porque Ele que apareceu com provas incontestáveis da sua ressurreição. E é isso que é baseada a mensagem cristã. A ressurreição de Cristo não é algo morto, é algo vivo. Por isso que a cruz aqui está vazia. E é a grande diferença do cristianismo para todas as outras. Porque Jesus está vivo. Se a gente for procurar o túmulo dele, a gente for até o túmulo dele, que dizem que é o túmulo lá em Jerusalém, o túmulo está vazio. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. A igreja de Corinto, como era uma igreja dos gentios, o mundo grego naquela época, greco-romano, principalmente os gregos, não valorizavam o corpo e diziam que o corpo era algo ruim. Então, para eles, a ressurreição, o que é a ressurreição? É voltar a viver no corpo. Era algo inútil, era algo, poxa, mas o corpo é ruim. Eles ligavam o corpo, a matéria, a algo mal. Então, estava se dizendo na igreja de Corinto que ninguém vai ressuscitar dos mortos, que nós não vamos ressuscitar dos mortos quando Jesus voltar, amém? Amém. Se nós estivermos mortos. Eles não acreditavam nisso. E aí então o apóstolo Paulo começou a ensinar a igreja através dessa carta, que ele foi pastor ali durante 1 ano e meio. E agora ele está dizendo o que ele havia pregado para eles. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que ele está dizendo? Olha, o evangelho que eu preguei é que Jesus morreu por nós na cruz pelos nossos pecados, mas que ele ressuscitou no terceiro dia, em carne. E se vocês se desviarem desse evangelho, eu preguei para vocês em vão, e vocês não vão ser mais salvos. Porque a base do cristianismo é a base da pregação de Atos dos Apóstolos, a base da pregação de Pedro, de Paulo, de Estevão, de Filipe, de Ananias, daqueles que nós vemos em Atos dos Apóstolos. Preste atenção, é a morte e a ressurreição de Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. É a mensagem de Jesus, a morte e a ressurreição de Cristo, amém? Amém. E aí ele começa a dizer as provas disso, olha só, e apareceu no versículo 5, para Cefas, que é Pedro, e depois aos 12 apóstolos, e depois apareceu para mais 500 irmãos, de uma só vez, nas quais a maioria sobrevive, alguns porém já dormem, alguns já tinham morrido, já haviam se passado vários anos. Depois foi visto por Tiago,
mais tarde por todos os apóstolos, Tiago, irmão do Senhor Jesus, e por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora do tempo. Ele está dizendo que ele, Paulo, também viu Jesus na carne, quando ele viu ali no caminho de Damasco, que ele ia perseguir os cristãos. O Senhor Jesus apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele está dizendo: ó, esse Jesus, ele ressuscitou. E é isso que dá credibilidade quando você for falar de Jesus para a pessoa que for. Não importa que pessoa que é, maior é o poder que está em Jesus para operar nessa vida do que o mal que essa pessoa já fez ou o que ela está passando. Porque o poder que está em Jesus, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, está dentro de você. É o que está escrito lá em Efésios, capítulo 1. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos está dentro de você. É o mesmo poder que opera, porque é o mesmo Espírito Santo que mora em nós. É o mesmo Deus que mora em nós. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? No versículo 16 ele diz: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Jesus falou: porque eu vivo, vocês também viverão. Amém. Eu vou para o Pai, e eu vou voltar para vocês, não vou deixar vocês órfãos. Mas aquele que me ama e guarda as minhas palavras, eu vou me manifestar a ele, eu vou morar nele, o Pai vai morar nele, o Espírito Santo vai morar nele. Amém? Então, o próprio apóstolo Paulo disse para a igreja de Roma, em Romanos 6,8: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Cristo vive em mim, Cristo vive em você. E se nós pregarmos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, que Jesus Cristo é o Senhor, isso vai dar credibilidade para a nossa mensagem. Isso vai fazer os sinais acontecerem, porque Jesus trouxe os sinais. São 200 referências, presta atenção, são 200 referências dos evangelhos de sinais miraculosos de Jesus. 200. Porque quando Jesus traz o reino, ele traz aquilo que Deus quer. Você acha que Deus quer que alguém morra? Então quando Jesus vê uma mãe chorando que perdeu um filho, ele vai lá e o que faz com o filho? Ressuscita. Quando ele vê que aquela menina estava morta e todo mundo estava rindo, ele manda todo mundo expulsa, fica só com Jairo, com a mãe, com Pedro, Tiago e João, e diz para aquela menina: Talita, come. Quando ele vê que Lázaro, seu amigo, padeceu, ele manda: tire a pedra. Mas ele diz: Lázaro, vem para fora. A essência do Evangelho é a essência da vontade de Deus. Deus não quer que ninguém fique doente, Deus não quer que ninguém morra, Deus não quer que ninguém viva no pecado. Deus é um Deus de misericórdia. Por isso, quando levaram aquela mulher pega em adultério, ele falou: onde estão seus acusadores? Porque todos foram embora, porque ele disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira. Então, se eu estou acusando os outros, o que eu sou? Um religi, um fari, que sai da presença de Jesus. E aí ele fala: eu não te acuso, mas vá e não peques mais. A próxima vez pode ser que eu não esteja aqui, e aí vão te apedrejar, e vão ter mais raiva ainda de você por tudo que aconteceu agora. Amém? É esse Jesus, é esse Evangelho que eu e você temos que compartilhar, porque ele nos deu credibilidade na mensagem. Amém? Nós não podemos ser tímidos, nós não podemos nos acovardar, nós temos que entender que nós somos cooperadores de Deus. Deus não vai aparecer para as pessoas, somos nós que vamos falar para elas de Deus, de Jesus. E Deus nos capacita,
não há nada impossível para nós. Ele diz assim, Jesus, em Mateus 28:20, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então dizer, quando eu entro na igreja, eu entro na sua presença, está certo ou está errado? Está errado, Ele vive em nós, Ele está conosco sempre. Amém? É claro que no contexto religioso a gente fala, mas na verdade a gente está sempre na presença dEle. Ele está com você quando você está com dor de barriga, Ele está com você quando você está feliz comemorando o gol, ou triste. Ele está com você e está comigo sempre. Mas Ele quer se manifestar para as pessoas através de mim e de você, através da mensagem que a igreja pregou em Atos dos Apóstolos. Qual que foi a mensagem deles? Abre a sua Bíblia, vamos ver Atos 2, (22). Pedro pegando em Pentecostes. O que Pedro pegou em Pentecostes? Sobre o batismo no Espírito Santo, sobre o falar em línguas. Foi isso que ele pregou? Não, ele pregou sobre Jesus. E aí quando prega sobre Jesus, as pessoas são cheias do Espírito Santo e elas falam em línguas, amém? É a causa, ok? É o resultado da pregação do Evangelho. Mas nós temos que pregar sobre Jesus, amém? Qualquer parte da Bíblia, tudo que nós vamos falar é Jesus, ok? Ele pregou sobre Gênesis, sobre Apocalipse, ele pregou sobre o quê? Sobre Jesus, amém? Se eu for falar sobre Gênesis, tem que levar o texto para quem? Para Jesus, porque a nossa mensagem é Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, amém? Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, olha só, varão aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de iníquos, a qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Versículo 32. A esse Jesus ressuscitou, do qual nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, que derramou isto que vedes e ouvis. Jesus é a nossa mensagem. E porque ele é a nossa mensagem, o nosso modelo, a nossa inspiração, a gente sabe que a gente tem um chamado e uma ação. E o que vai dar credibilidade? Você fala de Jesus, vai acontecer os milagres. Amém? Amém? Porque Jesus está vivo. É o mesmo Jesus, não sou eu nem você. A minha oração não é melhor que a sua. Isso é o contexto religioso que nós temos hoje, que volta para o templo, que não é isso, não é templo, não é a pessoa, não existe um super apóstolo, um super pastor, esquece, não existe. É o nome de Jesus. Em meu nome, expulsarão demônios, curarão os enfermos, ressuscitarão os mortos, purificarão os leprosos. É o nome de Jesus. Você pode até não crer, você pode orar e não crer, mas se a pessoa crer, acontece. Porque é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Não foi isso que aconteceu? Aquele pai trouxe o filho endemoniado para Jesus, e aí não conseguiram expulsar. Jesus desceu, os apóstolos conseguiram expulsar, Pedro, Tiago e João não estavam ali, e aí Jesus ficou bravo: até quando vou ter que aguentar vocês? E aí Jesus falou: ó, creia. E o homem falou: eu creio, me ajuda a crer. Bom, quem está falando me ajuda a crer, está crendo? Está crendo assim, né? Está crendo, estou crendo, Jesus, estou crendo. Mas precisa ser a fé do tamanho de um grão de mostarda. E olha o que vai acontecer se você crer. Fique de pé. A gente sabe que Jesus assentou, está lá em Hebreus, capítulo 1. Jesus, depois de tudo que ele fez, ele ascendeu aos céus e se assentou. Para quê? Para a gente levantar. Seu lugar não é no banco. O banco da igreja é para você vir receber. Mas quando você sair, você tem que continuar falando desse Jesus. E o que vai acontecer? Olha só, Marcos 16.
Versículo 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. O sinal segue o que crê. Você crê em Jesus? Sim. O sinal te segue. Aleluia. Amém? E olha que a Bíblia diz que eles não creram muito. Eles viram Jesus, olha no 14. Finalmente Jesus apareceu aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Ou seja, eles não estavam crendo muito. E mesmo assim eles foram. Você não está crendo muito, mas se você for e falar de Jesus, vai acontecer. Amém. Porque tudo é a respeito de Jesus. Se Ele vive em você, seus problemas vão diminuir, vão desaparecer, porque Ele vive em você, porque Ele vai se manifestar através de você. Você vai ser um canal, você vai ser um link. Você está conectado, a pessoa não tem como se conectar, ela não sabe que ela precisa de Jesus, mas você sabe. E aí ela vai poder ser salva. Amém? E por isso eu quero orar com você, quero orar por você. Esse Jesus está vivo. E se você crê que esse Jesus está vivo, se tem alguém aqui que está doente, está enfermo, coloque a mão onde você está doente. Talvez você esteja doente no seu coração, talvez você esteja triste, talvez você esteja angustiado. A gente pode ficar doente no corpo, pode ficar doente na nossa alma. Muitas das doenças, dizem hoje, são psicossomáticas, vêm da alma. Então, se você está doente no seu coração, coloque a mão no seu coração. O mesmo Jesus que caminhou há 2000 anos nessa terra, está vivo e vai te curar agora se você crer. Você tem que receber, você tem que crer que você recebeu. Você não precisa sentir nada. A vez que eu fui curado, eu não senti nada. Todas as vezes que Deus me curou, eu não senti nada. Se você sentir é bônus, glória a Deus. Mas se não sentir, não precisa. Fé não é sentimento, fé é certeza, é convicção. Eu vou orar com você, vou orar por você. E vou orar para que você creia também nessa mensagem, para que você possa ir. E Deus vai confirmar a palavra que você vai dizer. Amém? Pai, em nome de Jesus, estou aqui com o meu irmão e minha irmã. Todos nós fomos adotados pela fé em Cristo. E sabemos que Jesus mora em nós. E se Ele mora em nós, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, está dentro de nós. E agora nós cremos que Jesus está vivo. E porque Jesus está vivo, Ele agora também me perdoa dos meus pecados. E Ele me cura das minhas doenças. Assim como está escrito na tua palavra, se tem alguém enfermo na igreja, que traga para os presbíteros, a oração da fé levantará o enfermo, e se tiver cometido pecado, serão perdoados, e o Senhor levantará, curará o enfermo. Assim nós cremos que todo caroço sai, que todo mal, do alto da cabeça à planta dos pés, sai. Seja espírito maligno, eu dou uma ordem agora que sai em nome de Jesus. Seja algo por causa do pecado, consciente ou inconscientemente, sai agora em nome de Jesus. Qualquer enfermidade sai agora em nome de Jesus. E eu peço, Senhor, vem curar essa alma, vem curar esse coração. Tu conheces o coração do teu filho e da tua filha. Eu lembro, Senhor, que há 14 anos atrás eu estava muito angustiado, porque já fazia cerca de 2 anos que eu não me relacionava com ninguém. E o Senhor preparou o dia, o tempo, o lugar para conhecer a minha esposa. Talvez essa pessoa nessa noite esteja com o coração angustiado, esteja vendo várias portas se abrindo, mas o Senhor tem a melhor porta, que o Senhor possa consolar esse coração, Pai. Que o Senhor possa preparar uma pessoa do Senhor, e que essa pessoa creia no coração. Amém? Amém, Pai. Eu oro também, para que no nome de Jesus, essa mensagem não fique apenas jogada ao vento, que não apenas entre no ouvido e saia no outro, mas que nós possamos crer, que nós possamos ir e anunciar o nome de Jesus. E o Senhor vai confirmar esse nome de Jesus com sinais, prodígios e maravilhas, para sanar, ó Deus, as mazelas das pessoas, aquilo que elas estão sofrendo.
porque o Senhor não quer que ninguém sofra. E por isso o Senhor ficou bravo quando o Senhor desceu do monte. O Senhor viu até quando vocês sofrerão. E por isso o Senhor veio destruir as obras do maligno e tirar toda a opressão do maligno e libertar os cativos. E é isso que o Senhor quer continuar fazendo através das nossas vidas, porque o Senhor vive em nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor? Tem alguém aqui nessa noite que nunca entregou a sua vida para o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, e que quer agora entregar a sua vida a Ele e dizer: Jesus, eu te recebo na minha vida como o meu único e suficiente Salvador e Senhor, porque eu creio que o Senhor morreu na cruz para me salvar e que o Senhor ressuscitou no terceiro dia em carne. Talvez você nunca tenha dito, você gosta de Jesus, você já foi à igreja, você já participou, mas você nunca fez isso. Se você nunca fez isso, quer fazer essa oração comigo, levante a sua mão. Eu quero orar com você e por você. Todos já receberam o Senhor Jesus? Amém. Então eu quero fazer outro apelo aqui. Tem alguém aqui que ainda não é batizado e gostaria de ser batizado? Nós vamos ter batismo no próximo domingo. Já temos três pessoas que se manifestaram para serem batizados no próximo domingo no culto. A gente coloca uma piscina aqui. Na sexta-feira eu vou dar um curso. Tem alguém aqui que gostaria de ser batizado, que não é batizado? O que eu pedi para ser batizado? Crer. Foi o que aconteceu com o eunuco. Você crê de todo o coração? Foi o que Felipe perguntou. Eles batizavam na hora. A gente demora um pouco mais. Mas nem tanto aqui. Aqui a gente demora tanto. Tem alguém que gostaria de ser batizado no próximo domingo? Amém. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Você pode se sentar, por favor?